Então, amadas irmãs, amados irmãos, semana passada nós falamos sobre alguns detalhes do mundo espiritual, né? Que o mundo espiritual é organizado, isso nós já falamos, que nós precisamos organizar a nossa vida, estruturar e até criar um sistema. Parece complicada essa palavra, mas simplesmente criar uma maneira de eu ter intimidade com Deus, ok? Eu lembro que esses dias, falando com a minha avó, ela falou, ela tinha feito uma oração por mim e ela falou, meu filho, alguns oram pelos outros, né? Muito no sentido daquela hora, assim, né? 1 hora, 30 minutos, ou com várias palavras, mas a oração que ela tinha feito por mim no parque, né? Foi uma oração espontânea, foi uma oração breve, mas que algo maravilhoso aconteceu, né? E naquele momento ela, digamos assim, ela explicou, mas não precisava explicar, porque eu sei que a oração dela tinha sido poderosa, amém? O que é que eu estou falando? Cada um tem uma maneira, intimidade. A gente não mede a oração que alguém faz por nós pelo tanto. Não meça a oração pelo tanto. Ele orou tanto por mim, então, uau. Ele falou palavras complicadas por mim que eu não ouvi, então, uau. Na verdade, o que a gente mais precisa buscar é o resultado das nossas orações. E como que a gente busca o resultado? Não é pelo muito. Você sabe, você que você aí no seu emprego, no seu dia a dia, você na sua casa, na administração do seu lar, você sabe que não é pelo muito esforço. Isso nós como cristãos precisamos entender. Não é somente pelo muito esforço. Hoje eu fiquei 5 horas arrumando a casa. E às vezes você diz, nossa, mas a casa ainda está bagunçada. Normal. Mas às vezes você entra em um momento, você sabe o que você vai fazer, você tem as tarefas bem definidas, e você diz, nossa, acabou mais rápido do que eu imaginava, e eu finalizei. Amém? Então, o mais importante não é poder dizer, como no emprego, não é poder dizer assim, eu trabalho por dia 10 horas, por dia 20 horas. Eu vou trabalhar 24 horas por dia. Existem pessoas que talvez trabalham menos, mas vão, talvez no fim do mês, graças a Deus, e mediante algumas estratégias, poder receber mais. Então, até na Bíblia está escrito isso, que são os trabalhadores, já creio que você já ouviu essa palavra, os trabalhadores da última hora, né? Quem são os trabalhadores da última hora? A Bíblia diz que um certo homem saiu para dar emprego para muitas pessoas. Quando ele chegou, ele deu emprego para um às 6 da manhã. Depois deu emprego para outros às 9. Depois às meio-dia, 3 horas da tarde. E de repente, às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, a Bíblia diz que ele achou alguns que estavam por aí, sem nada para fazer. E ele perguntou: por que vocês não estão trabalhando? Eles falaram: ninguém nos deu emprego, ninguém nos deu trabalho. O homem disse: vá trabalhar, eu tenho emprego para vocês. Eles trabalharam só 1 hora. Eu quero que você entenda isso, que é muito importante. Eles trabalharam uma só hora. Depois disso, chegou a hora do salário, diz a Bíblia. Chegou a hora do salário. Quando chegou a hora do salário, essa parábola está lá em Mateus, a Bíblia diz que todos receberam o mesmo. E as pessoas que tinham começado antes ficaram nervosas. Elas falaram assim: como que aqueles que trabalharam 1 hora só receberam o mesmo tanto que nós que começamos a trabalhar às 6 da manhã? E aí, olha só, o Senhor da Seara disse assim: é mal aos teus olhos que eu seja bom? Nós combinamos um salário. Pega o teu salário
e vai com Deus. Mas, ou seja, você tem que ter essa fé quando se trata do mundo espiritual. O nosso Senhor faz o que ele quer. Você tem que ter essa fé muito firme, porque vai haver momentos na sua vida que você vai querer fazer matemática. Ah, eu não oro como ele, eu não sou como ela, eu não falo como ele, eu não falo como ela. Seja quem Deus fez você ser. Uma das coisas mais perigosas que acontece é quando nós começamos a copiar alguém na nossa vida espiritual. Detalhe, ter mentores, ter pais, pai no sentido de pai, mãe, né? Pais espirituais, mentores, é uma coisa maravilhosa. Mas eu estou falando quando você olha para alguém e fala, nossa, o que ele está fazendo ali parece que está produzindo mais resultado, então eu vou fazer exatamente como ele faz. Não vai dar certo na sua vida. Não vai dar certo se você, minha irmã, meu irmão, fizer exatamente do jeito que o outro faz. O que que Paulo disse? Paulo, é assim que funciona o mundo espiritual. Paulo, ele foi o último dos apóstolos ali registrado na Bíblia, ok? E havia uma tensão entre Paulo e Pedro, porque Paulo, o apóstolo, tinha chegado depois. E Pedro já estava há muito tempo e ele tinha visto Jesus, andado com Jesus, comido com Jesus, estado com Jesus. E tanto é que na hora de escolher novos apóstolos, Pedro disse assim: para escolher um apóstolo, ele tem que ter vivido e ter visto Jesus como nós vimos em carne e osso. Paulo não foi assim. Paulo não viu Jesus assim como fisicamente, mas ele teve uma revelação que mostrou a vida inteira de Jesus, que mostrou as maravilhas que Jesus tinha feito. E no fim, amadas irmãs e irmãos, Paulo fez muito mais que Pedro, mesmo sem ter visto Jesus. Olha só, Pedro não teve o privilégio de ter estado 3 anos ao lado de Jesus. Mas quando ele se encontrou numa visão espiritual com o Mestre, ele se dedicou, a ponto de quem mais escreveu livros aqui no Novo Testamento foi Paulo. Olha que bonito. Então, eu quero te encorajar, seja quem Deus te fez ser no mundo espiritual. Quando nós começamos a ser um pouquinho diferentes do que era para a gente ser, a gente começa a se sentir triste, a gente começa a se sentir apertado, a gente começa a se sentir de uma maneira. E os dons de Deus só podem fluir na sua vida se você ser quem é para você ser. Então, sempre faça essa oração: Senhor, o que que o Senhor tem na minha vida? Como que eu posso contribuir? Tudo que é para ser transformado em mim, transforma, Senhor. Mas não deixe eu ser, porque são muitas vozes, irmã, são muitas vozes, a ponto de você, claro que é exagerado aqui, poder ficar louco, louca. São tantas vozes, são tantos ensinamentos, são tantas igrejas, tudo isso é bom, mas se a gente não tiver um equilíbrio, essa palavra é muito importante, equilíbrio, a gente sai dizendo, mas por que que eu estou aqui na igreja, mas na outra igreja de outro jeito? Eu estou aqui, mas eu fui lá há uma semana eu estive numa igreja e foi desse jeito, por que que na minha não é? Ou por que que na minha é assim, na outra não é? A gente começa a fazer várias perguntas e a gente começa a fazer o quê? Ou julgar, se a gente não tiver equilíbrio, ok? Julgar ou colocar defeito onde a gente nunca via defeito. Então, é bom a gente saber, porque é uma coisa que revela como funciona. Eu lembro que eu sempre ouvi isso. Um africano um dia me disse assim: não é bom tomar água de várias fontes. Um africano que eu vi no trem, um amigo de um amigo meu, ele falou: não é bom tomar água espiritual de várias fontes. Tomar um pouco ali, depois um pouco na outra igreja, depois um pouco ali, um pouco ali. Você percebe que fica sempre um pouco. É bom a gente se intensificar
É bom estar com outros irmãos, claro, mas é bom você tomar só de uma fonte. Mais um exemplo, e eu já entro aqui no livrinho. Lembro que o treinador do Elias, meu Deus, Deus fala conosco de várias maneiras, né? Ele mandou a mensagem para todos os pais e ele disse assim: se vocês quiserem, ou seja, ela falou assim: eu sou treinador há tantos e tantos anos e não é bom vocês colocarem os vossos filhos em duas escolas de futebol. Eu sei, olha só que interessante, eu sei que vocês, pais, vocês querem ver os vossos filhos arrasando, treinando futebol, jogando muito bem, mas isso deixa as crianças mais embaralhadas do que focadas, porque um treinador ensina de um jeito, o outro treinador ensina do outro. E aí eu lembrei dessa palavra que o africano tinha me falado. Olha que interessante. Até um jogador de futebol, até na Terra, nos princípios naturais, existe esse princípio. Se você for aprender, oh meu Deus, Kung Fu, Karatê, passou, quero lutar Karatê. Até você tem que ter só uma escola. Porque se capoeira, né? Vocês que gostam de uma capoeira. Então, capoeira, não é bom ter vários mestres, porque vai ficar tudo embaralhado. Então, para a gente crescer, tome só de uma fonte e ouça, mas tome só de uma fonte, ok? Vamos abrir, quer dizer, para quem tem o livrinho, nós vamos abrir na página 2. E você que está aí com a sua Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia em Tiago 4:7. Tiago 4, versículo 7. No livrinho, é na página 2, que é uma continuação aqui, como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual é organizado, ok? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 7. No livrinho já está o versículo, mas abra sua Bíblia aí, Tiago 4, versículo 7, ok? Então, vamos continuar. Irmãs e irmãos, nós precisamos resistir o mal, e ele fugirá de nós sem conseguir vencer. O mundo espiritual funciona assim: se você ceder, você não vence. Isso é uma coisa muito séria. Quando o inimigo vem contra você e você permite que ele, através de fraquezas, acusações, tristezas, dizer que você não pode ser perdoado, que você não pode ser perdoada, que não existe perdão para você, seja o que for, quando você permite aquele pensamento entrar, isso faz você ser vencido pelo mal. Então, a intenção do adversário é conquistar territórios, manter as pessoas presas no mal e seduzir novamente aqueles que já estão na luz. Ok? Então, o inimigo ele tem várias estratégias. Quem não está ainda na presença de Deus, ele quer fazer não estar e nem chegar à presença de Deus. Quem já está, ele quer fazer voltar de onde Deus te tirou. Olha só, lá em Tiago 4:7 está escrito assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é muito importante. Se você quiser, você escreve num papel, depois você abre, para você seguir a aula, tá bom? Se não achar na hora, Tiago 4, versículo 7, ok? Então, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu lembro de um ensinamento, um pregador que passou na nossa igreja lá, na época foi em Isalon, que ele disse assim: muitas das vezes a gente se concentra em resistir o mal, mas antes tem uma frase que diz assim, ó: submetam-se a Deus, obedecer a Deus, submeter minha vontade a Ele. Então, pastor, eu quero ajudar alguém, ou quero ser ajudado, porque esse treinamento aqui, você já está sendo treinada para você ajudar outras pessoas, amém? Então, pastor, eu quero ajudar alguém, o que eu faço? Eu chego já pegando fogo e com um sapato de fogo
e já chego lá dizendo que tudo acabou, que a partir de hoje a vida da pessoa nunca mais será a mesma, ela não precisa fazer nada? Às vezes tem situação que a pessoa está tão presa que ela não consegue nem entender. Tem dessa, ok? Guarda isso. Tem situações, minhas irmãs, meus irmãos, que a pessoa está tão dentro das trevas que ela não consegue ouvir nada. Que aí você tem que orar. Guarde isso. Isso é um mistério. Mas quando a pessoa está ali, ela quer aprender, não só ore, ensine. A libertação na vida de uma pessoa acontece também, às vezes até através do ensino. Lembre, expulsar demônio não é libertação ainda. Eu lembro que eu estava falando com um pastor que vai em breve estar conosco, eu falei, né? Libertação não é expulsar demônio. Expulsar demônio é uma coisa, a libertação é outra. Por quê, pastor? Porque está escrito, em meu nome vocês expulsarão o quê? Os demônios, vocês curarão os enfermos. Mas aí a Bíblia diz, conhecereis a verdade e o quê? E a verdade vos libertará. Então, para ser liberto, para o demônio ser expulso, você ora e, se preciso, jejua, se preciso, resiste, ok. Mas para ser liberto, para permanecer, você tem que se aproximar da verdade. Olha que bonito. Então, aqui está escrito, submetam-se a Deus. Então, se você quer ajudar alguém, você precisa obedecer. Às vezes, existe algo na área de uma pessoa que, se ela não obedecer, ela não vai conseguir resistir ao mal. Então, a obediência tem um poder fenomenal. A obediência. Quando você obedece, acontece o quê? Você está obedecendo o quê? A verdade. E quando você se apega à verdade, a verdade te liberta. Eu lembro de um sonho que eu tive, foi semana passada, e Deus me deu a interpretação, então eu vou falar para vocês. Eu vi uma cobra, que estava numa caixa. E essa cobra, na caixa, ela comia um sapo. Olha só que interessante. Ela comia um sapo. De repente, eu olhava e falava para a pessoa que estava do meu lado, pega álcool, né? E a gente vai tacar fogo na cobra. Ok? O que aconteceu? Quando eu vi, a cobra tinha ficado enorme. Mas é um ensinamento aqui, calma. O que Deus quis ensinar nesse sonho? A cobra ficou enorme, enorme. A cobra é o diabo. Está escrito, né? A antiga serpente é o diabo. Está escrito em Apocalipse. Quem é o sapo? A Bíblia diz que da boca do falso profeta, da boca do anticristo e da boca do dragão saíram rãs, sapo, que eram espíritos de engano. Espírito de engano. Então, a rã significava espírito de engano. Deixa eu te dar um detalhe aqui. O inimigo, o diabo, ele come, se alimenta do quê? De engano. Então, se eu permito viver no engano, enganado, olha só, o inimigo vai ficando cada vez mais forte. Então, isso é uma parábola, né? Se eu corto a comida dele, que é o engano, se eu não permito mais, eu falo a verdade para uma pessoa, transmito a verdade, né? Ensino a verdade, o engano vai perdendo força e o inimigo não tem o que comer. Por quê? O inimigo, ele está na vida, se ele está agindo na vida de uma pessoa, ele pode ou enfraquecer ou diminuir, ou fortalecer, ok? Nada fica do mesmo jeito, irmãs. Nada fica. Quando a pessoa diz assim, eu tenho um problema, mas eu não vou resolver, o problema está aumentando. Ah, o problema está desse tamanho. Deixa ele quieto ali, deixa ele daquele tamanho. Não, não é isso. Uma planta, se você parar de regar, ela morre. Se você regar, ela cresce. Não tem, nada fica parado no mundo espiritual. Nada fica parado. A gente não fica parado. Ah, eu vou ficar aqui e eu não vou envelhecer. Não, você vai envelhecer. Eu não vou comer, não vou me mover, porque se eu tenho uma teoria que se eu não me mover, eu não envelheço. Não tem isso. Não tem isso. Então, tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Guarda isso, o mundo espiritual funciona assim. Tudo está em movimento. Por isso que você, se você quer resposta, se você quer ajudar alguém,
a pessoa precisa se mover. Ninguém recebe, ninguém é livre, ninguém é liberto, ninguém é salvo se não houver um movimento. Meu Deus, Deus está dizendo para você, cria um movimento. Quem está me ouvindo? Cria um movimento. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, que quando não estava, nada tinha forma, não tinha sido criado os céus e a terra, está escrito assim, que o Espírito de Deus se movia. Deus gosta de movimento. Deus gosta que você se mova. Por isso que às vezes vem um profeta doido voando e entregando uma palavra para você, dizendo assim, se move. Sai dessa cadeira, sai desse banco, se move. Oh, eu às vezes brinco, né? Eu falo, que eu me sinto às vezes muito rápido, provocado, eu digo, poxa, mas a igreja tem banco para sentar, como eu vou ficar em pé? Mas, claro, a pessoa está falando o quê? Que não é para ela ficar sentada sem fazer nada na vida também, não só na igreja, na vida também. Então, Deus gosta de movimento. Irmãs, deixa eu contar um segredo como funciona o mundo espiritual. Nunca você vai ver o Espírito Santo sentado num trono na Bíblia. Você vê o Espírito Santo como fogo, você vê o Espírito Santo como água, você vê o Espírito Santo como vento, você vê o Espírito Santo vindo sobre Jesus e pousando sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Tudo isso é o quê? Movimento, movimento. Eu lembro de um ensinamento na escola de teologia que eu participei, que o pregador, ele disse assim, o Espírito Santo, ele falou brincando, mas sério. Ele falou, o Espírito Santo, meus irmãos, não gosta de política. Política não da terra, mas lá no céu. Um dia, ele fazendo uma comparação, o pai falou, Espírito Santo, tem um trono aqui para você, precisa? É um conto, aqui é uma maneira de entender as coisas. Ele falou, não gosto de ficar sentado, não gosto de trono, meu negócio é movimento. Então, na Bíblia, você nunca vê o Espírito Santo sentado. Você vê o Pai sentado, você vê o Filho do Homem, Jesus, sentado no trono, mas o Espírito Santo nunca está sentado, sempre está em movimento. E eu profetizo na sua vida, vai haver um novo mover de Deus na sua vida. Vai haver um novo movimento de Deus na sua vida. Eu profetizo que já agora, enquanto eu falo, Deus está movendo as águas aí. Deus está movendo as águas aí, onde você está na sua casa, Deus está movendo as águas, movendo o teu espírito, movendo os dons, movendo, Ele vai te colocar em movimento, você não vai ficar parada, nem paralisado, nem paralisada, Deus vai te usar poderosamente, e o Espírito Santo vai começar a mover, 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 Rakadalabaxere bicara batala basiri arabaia, Ramanda canta labachore bicanda. Você criou uma intimidade com o teu Deus. Agora é hora de você criar um movimento. Crie um movimento, comece a se mover. Peça a Deus, como que eu posso me mover? Como que eu posso estar ativo? Ativo, 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 ativo. Primeiro, porque Deus só usa pessoas que estão ativas e Deus só chama pessoas que estão em movimento. O que a Bíblia diz, pastor? Obrigado porque você perguntou, vou te dizer. A Bíblia diz que Eliseu, ele estava trabalhando quando Elias veio até ele e chamou ele. Nunca Deus chamou alguém parado, tipo assim, meditando. Não. Moisés estava cuidando das ovelhas, passeando na montanha. De repente, apareceu uma sarça ardente para ele. Meu Deus. Moisés estava movimentando no monte de Deus. De repente, ele viu fogo. Eu estava lá fazendo um passeio com a minha avó, de repente ela viu algo. Então, é movendo, é movendo. Até oração. Oração, você ora parado, mas a oração é um movimento. Oração ela é um movimento. Então, quando as pessoas dizem assim, você está muito parado, você só ora. Não, se a sua oração é parada, é seu problema. A minha oração é em movimento. Mesmo eu estando de joelho, mesmo eu estando parado, quando eu oro, começa a se movimentar as coisas no mundo espiritual. Sabe o que Deus me disse na semana passada? Quando você ora, você se torna um maestro do mundo espiritual. Sabe o que é o maestro? Aquele que fica lá, né? As pessoas cantando e ele lá. Isso. Aí fala pro outro, abaixa o som. Aí fala pro outro, aumenta o som. Fala pro outro, toca essa bateria. Então,
Quando você ora, não é não? Quando você ora, os anjos começam a mover. Quando você ora, os demônios começam a parar. Então, é isso. Você, não, nada está parado. Nada está parado. Você pode ver um anjo aqui agora e falar: peraí, deixa eu chamar uma pessoa para ver esse anjo também. O anjo já vai ter ido, porque o mundo espiritual está em constante movimento. Tudo está em mudança. Por isso que a gente precisa constantemente mudar. Não posso te ver semana que vem e você está do mesmo jeito. Não. Tem que ter algo novo, eu profetizo em nome de Jesus. Tem que ter algo novo, tem que ter novidade na tua casa, tem que ter novidade na sua vida espiritual, tem que ter uma experiência. Eu profetizo que Deus vai te dar experiências, e você vai se mover em nome de Jesus. Amém? Então, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando a gente obedece a Deus, a gente recebe força para resistir o mal. Ok? Então, olha só que notícia boa, Tiago 4:7. Ele fugirá. Ele fugirá. Você, quando você vai ajudar uma pessoa, saiba que o inimigo ele vai fugir. Você vai ajudar da maneira certa essa pessoa, com as estratégias de Deus, e o mal vai fugir. Ele vai sair. Irmãos, não está falando que ele vai sair. Fugir é comportamento de alguém que está apavorado, alguém que não aguenta mais ficar lá. Eu profetizo que na tua vida vai ter tanta bênção de Deus. E as pessoas que você ajudar vão estar tão abençoadas, tão cheias da verdade, tão cheias de unção, tão cheias de fogo, tão cheias de poder, que o inimigo não vai aguentar ficar lá. O inimigo não vai aguentar ficar na tua casa, o inimigo não vai aguentar ficar trabalhando contra a tua mente, o inimigo não vai aguentar ficar contra os teus filhos, não vai aguentar, ele fugirá. Fugirá. Fugir é comportamento de alguém que já está apavorado. E é isso que vai acontecer. Ok? Então, quando nós decidimos obedecer a Deus, recebemos o poder para resistir o diabo. Agora, a minha pergunta é: será que há alguma área da sua vida que ainda não está submetida a Deus? Isso você responde, ok? Talvez seus pensamentos, talvez as palavras que você usa, talvez maus hábitos, talvez desejos desenfreados, desejo que ninguém para, talvez vícios, ou alguma idolatria. Idolatria não é só uma imagem, né? Idolatria é quando você tem algo que está no seu coração no lugar de Deus, ok? Então, que idolatria é só imagem, não. Isso aí está por fora. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se você se submeter a Deus, você vai ter poder para vencer as batalhas espirituais. Pastor, fala logo. Tá bom, vou falar. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Anota aí. É a última frase da página 2 do livrinho. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Como assim? Há uma promessa na Bíblia que Deus pode nos dar autoridade para pisar nas cobras espirituais e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, sobre todo o poder. Então, o inimigo não vem só como cobra, não vem só como escorpião. A Bíblia diz sobre todo o poder. Então, ele vem de outras maneiras. Ok? Por isso que às vezes você sonha com um pitbull. Por isso que às vezes você sonha com um jacaré. Por isso que eu sonhei com um sapo. Por isso que às vezes vem um Rottweiler por aí. Porque não é só na forma de uma cobra que o inimigo vem. Ele vem em vários jeitos, várias estratégias. Ele, desculpa dizer, mas ele também é mestre em batalhas. Só que o nosso mestre é maior, amém? Só que o nosso mestre é maior. E Deus quer levantar você, como um capitão, uma capitã do exército do Senhor. Pastor, pensei que esse negócio de capitão
Era para Deus. Não, irmãos, para. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Exércitos. Capitão, deixa conosco, que é menor. Ele é o general de guerra, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. E ele quer levantar você no exército dele. Ele quer te levantar. Não duvide disso. Lembra da frase que eu disse no início? Não posso eu fazer o que eu quero com aquilo que é meu? O poder de Deus, as armas espirituais são de Deus, a unção é de Deus, quem criou os céus e a terra é Deus, quem te escolheu é Deus, então ele pode te usar e ninguém pode frear isso. Então, nada lhes causará dano. E aqui a gente vai finalizar, só que eu preciso tocar um detalhe aqui. Na época de Jesus, havia escolas poderosas. Existiam os fariseus, saduceus, tantas escolas. E, de repente, o mestre chama pescadores, homens, cobradores de impostos, pessoas simples. E sabe o que acontece? Eles nunca estiveram no meio dos fariseus, no meio da alta classe. Mas quando Jesus treinou eles, ensinava eles assim, ó, falando, às vezes durante um almoço. Irmãs, vocês têm que entender, irmãos. Às vezes Jesus ensinava mais em um almoço do que numa escola que havia na época. Às vezes, se você estiver com as pessoas certas, num almoço, Jesus, você sabe, né? Jesus gostava muito de ter as refeições. Várias vezes você vai ver Jesus numa casa, numa refeição, e ele falando, ensinando. Então, o método de Jesus, creia no método dele. Naquela época existia várias escolas, mas chega o mestre e fala: o meu método é diferente, a minha maneira de ensinar é diferente, mas tem uma coisa, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo a escola de Deus na tua vida. E ele dá poder para você pisar no inimigo. E aí vem uma promessa aqui que eu acho fenomenal e a gente finaliza: nada lhes causará dano. A gente tem que lutar para isso acontecer na nossa vida. Se tem algo que você sente danos, você sente algo danificando, você sente algo destruindo, você sente algo tocando, você diz assim: ah, ali foi o inimigo. Sim, mas a gente tem que mergulhar mais ainda e dizer: eu não aceito, porque está escrito. Então você tem ousadia por aquilo que está escrito. De onde que nasce a coragem? De onde que nasce a certeza? Através daquilo que está escrito. Está escrito, Lucas 10:19. Nada lhes causará dano. Pastor, como que eu faço para algo não me causar dano? E agora vem a chave final, que eu estou aprendendo agora mesmo enquanto eu dou ensino. Para você não receber dano algum dos seres espirituais, sabe o que você tem que fazer? Está escrito aqui, Jesus disse antes: pise no demônio, pise na serpente, pise no escorpião. Então, a nossa oração tem que mudar. A gente não pode só orar. Estou falando só, ok? Senhor, me protege, me protege, me protege. Às vezes você tem que entrar no coisa de ataque. Quem está entendendo? Você tem que fazer uma oração de ataque. Como que é a oração de ataque, pastor? Você repreender o mal, repreender a serpente, repreender o escorpião. Às vezes a gente fica assustado. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou me sentindo sempre mal? Talvez a gente não está atacando o inimigo. A gente deixa ele ali. Mas o Senhor está te dizendo, não só peça ajuda, ataque o mal com o poder de Deus. Amém? Assim o inimigo vai se enfraquecer também. Ataque o mal. Comece a fazer orações que atacam o mal, que cancelam o mal, que param o mal. E assim você pode orar. E nós vamos fazer oração agora nesse sentido. Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Nós vamos fazer oração. Primeiro, a gente vai se submeter a Deus. Depois a gente vai se revestir da armadura de Deus. E terceiro, nós vamos fazer oração de ataque, ok? Porque onde o inimigo estiver lutando, e quando você ajudar em breve outras pessoas, você não vai permitir que o inimigo permaneça, você vai atacar ele
com oração específica e detalhada. Amém? Amém. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Te agradecemos pela multidão das tuas misericórdias. Pai amado, se há algo na nossa vida que permite que o inimigo tenha espaço, tenha como agir, nos perdoa e nos lava no teu sangue. Pai amado, se há algo na nossa vida que ainda não está submetido ao Senhor, se há algo na nossa vida que ainda não foi colocada para obedecer, alguma área, ajuda, Pai, que essa área também seja submetida ao Senhor, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos perdão e recebemos a purificação da nossa vida e da nossa história, do registro da nossa vida, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, como está escrito que tu apagarias todos os nossos pecados e iniquidades. Pai, eu oro em nome de Jesus e peço, Pai, aleluia, nos reveste de toda a armadura de Deus. Coloca a espada na nossa mão, o escudo na nossa frente, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade e nos calça os nossos pés com o evangelho, calça os nossos pés com boas novas, calça-nos em nome de Jesus. Pai amado, nesse momento, nós pedimos toda a área em que o inimigo está ali, aleluia, como um ninho de cobra, onde ele está agindo. Nós te repreendemos agora. Todo o mal contra a nossa vida, saia aí. Saia dessa área da nossa casa, saia dessa área da nossa família, saia desse parente que nós amamos, saia desse familiar agora. Carabalaca siribicala baiata, rabachorebeca ramandala cassiriaraiataia. Em nome de Jesus, Pai, envia o teu fogo contra todo espírito imundo agora. Lança fogo contra todo mal. Assim como Paulo estava ali e ele colocou a cobra no fogo, coloca todo o mal espiritual no fogo. Envia o teu fogo, a Deus, contra todo espírito imundo, contra toda seta maligna, contra todo o poder espiritual que tem se levantado contra a nossa casa, contra nosso ministério, contra a família, contra os lares, contra a paz mental, contra a saúde. Sai em nome de Jesus. Começa a ordenar. Sai em nome de Jesus. Ordene com a tua própria boca. Saia em nome de Jesus. Vai dizendo aí, na área que tiver, ou você, ou na área de alguma pessoa, diga aí, saia em nome de Jesus. Ordene. Sai da saúde na minha família, sai do casamento, sai da mente, sai depressão, sai todo desejo desenfreado, todo espírito imundo, todo espírito que vem trazendo desejos malignos, seduções, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, todo espírito de vício, todo espírito do engano, sai em nome de Jesus, todo espírito de feitiçaria, magia negra, sai. Todo altar que estiver aberto no mundo espiritual que seja quebrado. Todo altar que estiver atraindo males, atraindo demônios, que seja quebrado esse altar agora. Que seja quebrado esse altar agora em nome de Jesus. Que seja quebrado todo altar contra a tua casa, todo altar, tudo que tiver aberto, tudo que serve como um ponto onde o inimigo sabe, ali eu posso entrar a partir de hoje. Seja quebrado esse altar, seja quebrado esse altar em todos os quartos da tua casa, em todos os quartos da minha casa, em todos os cômodos, que seja quebrado. Rabacala Bachara Bacala Basiri Arabaia, Rabacala Bachara Bacala Bataraba Siri Bicandarabataya, Rabachori Bicandarabala Basuri Bicandarabaia, Remeneque de Rebedala Bandaraba Siri Bicaia Dala Basúbia. A Bíblia diz, minhas amadas irmãs, amados irmãos, que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para um feiticeiro que estava perturbando a pregação que ele estava pregando, olhou para aquele feiticeiro
feiticeiro e disse: tu ficarás cego por um tempo. E na hora o feiticeiro ficou cego. Eu profetizo na tua vida que todos aqueles que olham com o olho gordo serão cegos espiritualmente, serão cegos espiritualmente, não conseguirão ter olho gordo, enviar energia negativa, maligna, falar mal, enviar praga contra a tua vida. Quebra, quebra, quebra toda praga do passado, toda palavra negativa do passado, toda palavra maligna contra a tua vida, contra a tua família, todo costume que vem de pai para filho, de filho para neto, que seja quebrado definitivamente. Liberta, liberta. Rabacalabashiria. E pede ainda, Deus me enche, me enche. Brequerebe caramandaraia. Brequederebendelequeciri bitarabaiataia. Remenacalabatara balacaciri bitai. Enche, enche-nos, ó Pai. Enche-nos, ó Pai. Enche-nos, ó Pai. Comece agora mais ainda. Sinta Deus se enchendo agora. Sinta Deus se enchendo agora. Sinta Deus se enchendo agora. Sinta Deus enchendo agora a tua casa, os teus parentes, teus familiares. Sinta! Rabachori bicanda rabatala basandai, Ramanaka labaxerebeca rabatarabaia. Eu profetizo na tua vida, você está recebendo armas espirituais, poderes espirituais, estratégias espirituais, força espiritual. Você se levanta hoje mais ainda, você continua em movimento. Lembre, movimento, 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 move. Que as coisas se movam na tua vida. Que você seja usada para libertar muitas vidas. Que você seja usada para libertar muitas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto nós estávamos orando, aleluia, Rabacalabashiri Arabaia, o Senhor colocou no meu coração, Rabacalabasíria. Nesse dia o Senhor está nos dando armas espirituais. Armas espirituais. Aleluia. Porque tinha áreas da nossa vida, e eu me incluo, que a gente sentia problemas, sentia ataques e se perguntava: Senhor, como que isso pode resolver? E Deus nos deu uma chave hoje para resolver. Não somente espere, ataque. 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 Amém? A missão nossa é missão ataque. Tem uma palavra em inglês que diz assim: seek and destroy. É quando os pregadores estão cheios, aí eles falam assim: seek and destroy, que é o quê? Busque e destrua. Então, detecte o mal e destrua ele. Se Deus te mostrou algum mal que está contra a tua vida, detecte e destrua. Detecte e destrua. Detecte o mal e destrua ele com oração. Amém? Nós nascemos para vencer em nome de Jesus. Irmãs, quem fez a lição de casa ou quem teve experiência, lembra daquele mistério da lição de casa, tal, ore por alguém, 3 dias, analise, passe para a pessoa. Quem quer contar brevemente, não precisa tocar no nome da pessoa, mas falar, minha experiência foi desse jeito. Quem quer falar? Tô vendo vocês aí. Eu fiz, pastor, só não vou contar ainda, mas eu fiz. Não vai contar ainda? Ainda não. Então, tá bom, mas você fez. A senhora fez. Amém. Então, recebe e espera. Amém. Amém? Amém. Pastor, sim. Eu também fiz, só que eu não consegui ainda passar, porque a senhora no Brasil está bem corrido, mas Deus revelou e eu estou só esperando ela ter tempo para a gente conversar, porque eu prefiro ligar, né? Amém. Porque ela é do Brasil, Amém. mas Deus revelou que eu teria que falar e passar para essa pessoa. Amém. 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 Eu fiz daquilo que Deus me tocou para fazer. Amém. Tá bom. Eu também fiz, pastor, mas só que eu ainda não telefonei para a pessoa, pastor. Eu vou telefonar para essa pessoa ainda essa semana, em nome de Jesus. Tá bom, tá bom. Olha só, então vamos fazer o seguinte: próxima semana, vocês já tendo preparado, entregado rolo, entregado mistério,
eu quero ouvir. Vocês não precisam tocar em nome, ok? Não precisa falar todos os detalhes, mas falar, pastor, a palavra foi mais assim de um detalhe que a pessoa estava passando, e foi mais assim um pouco mais correção, mas depois eu encorajei, tal, tal, tal. Lembrando que o foco é encorajar, ok? Porque não adianta, né? Vocês sabem, no fim a pessoa tem que sair encorajada para servir a Deus, senão. Mas, pastor, a palavra foi mais, como que se diz? Mais para consolo. A palavra foi mais assim para um alerta. Ó, cuidado, eu vi algo vindo contra a tua vida, mas fica vigilante, porque Deus vai te dar vitória. Você me dizer mais ou menos a direção, ok? Agora não, mas próxima semana eu quero que vocês me dê alguns detalhes, ok? Não só que vocês digam eu fiz, mas que vocês digam mais ou menos, não precisa tocar em nome de pessoa, tudo com sigilo e respeito, ok? Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Antes de finalizar, mais um detalhe aqui. Feche os olhos novamente. Pai, ativa todos os dons. Ativa tudo aquilo que o Senhor tem na vida desse homem e dessa mulher. Ativa, desperta. Como Paulo orou por Timóteo, dizendo, desperta o dom que há em ti. Os dons que há na vida desse homem, os dons que há na vida dessa mulher. Desperta, desperta, desperta. Que o teu filho, a tua filha seja surpreendida com revelações da tua parte. O Senhor te diz assim, ó, se você pode, deixa separado um caderno para você escrever suas experiências espirituais. Deixa separado um caderninho para você escrever suas experiências espirituais. Porque Deus vai te dar experiências. Deus vai te dar experiências. E às vezes as experiências que Deus nos dá é como uma quebra-cabeça. De manhã você vê algo, depois de tarde alguém fala algo para você, depois de noite você ouve a pregação, depois de madrugada você tem um sonho e você vai juntando. Rabacalabashiri arabaia, Ramanda canta labassuri bicanda arabaiata. Deus começa a te dar experiências em parte, um pouco aqui, um pouco ali. Glória Aleluia, a Deus. arabaiata, rabaxara, bacaraba, rabacalabashiri bicanda arabatalabasúbia. Enquanto eu estou orando, o Senhor está me mostrando uma pena, Ele está escrevendo algo novo nos vossos corações, algo novo. A Bíblia diz que nós não somos como antigamente, que a palavra de Deus estava escrita numa pedra, na lei, mas nós somos agora pessoas que têm escritas pelo próprio dedo de Deus, pelo Espírito Santo, as revelações de Deus, a vontade de Deus no nosso coração. Aleluia. Deus está escrevendo algo aí no teu coração agora. Deus está escrevendo algo, pode ser uma frase, pode ser uma única palavra, mas valorize. Tem um princípio no mundo espiritual que é tudo se multiplica quando você valoriza. E tudo acaba quando você despreza. Pode ser uma palavra, valorize, escreva, guarde com carinho. Deus vai olhar e vai dizer, eu posso confiar mais palavras a ele e a ela. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Que essa semana que está por vir seja uma semana de muitas experiências, espirituais, em nome de Jesus. Amém? Escreva aí como lição, escreva aí como lição de casa. Lição de casa para essa semana. Movimento. Essa é a sua lição de casa para essa semana. Se mova. Se mova. Faça algo que você não fazia antes, ou faça mais do que você estava fazendo, ou faça de novo aquilo que você não estava fazendo. Mas crie um movimento. Ok? Crie um movimento. Amém? Adilza, queria falar algo? Não. Não? Ok. Eu tô com meu telefone, não tá. Ok. Que Deus te abençoe. Amém?
essa semana tem movimento. Tem movimento de Deus. E Ele Em vai nome te de inspirar. Jesus. Você vai ver o que causa quando você se movimenta. Às vezes, Amém. Deus até faz um tumultozinho só para mover, para você despertar dons, para você despertar coragem que você nunca teve. Guarda isso. Que Deus te abençoe. Uma noite abençoada, cheia de paz, cheia de graça, cheia de unção. E nós nos vemos ou na igreja ou na próxima quinta, em nome de Jesus. Fiquem com Deus Amém. e até a próxima. Deus abençoe. Boa noite, pastor. Amém. Bom trabalho. Trabalhar. Obrigado. Tô indo. Nossa, bom trabalho.